Bom dia a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus tem coincidido. Às vezes, para nós não cremos muito em coincidência, não é? Mas é interessante que, pelo terceiro domingo de agosto, que eu venho pregar e sempre cai no Dia dos Pais. Então, os assuntos vão se esgotando. Mas hoje eu quero falar alguma coisa também sobre o amor de pai. Não é? O texto que eu vou compartilhar com os irmãos é um pouco longo, mas peço que os irmãos prestem bastante atenção. Abram as suas Bíblias, espero que todos tenham trazido suas Bíblias. E vamos mantê-la aberta para nós podermos trabalhar esse texto depois. Que se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 18. E leremos do versículo 19 até o capítulo 19, verso 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Ahimaás, filho de Zadok: deixa-me correr e dar notícia ao rei, de que já o Senhor o vingou do poder dos seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: vai tu e dize ao rei que viste. Inclinou-se a Joabe e correu. Prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: para que agora correrias tu, meu filho, pois não terás recompensa das novas? Seja o que for, tornou Ahimaás, correrei. Então Joabe lhe disse: corre. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre as duas portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e dizia, e levantando os olhos, viu que o homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e disse ao rei. O rei respondeu: se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. E então gritou para a porta e disse: eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei: também este traz boas novas. Disse mais a sentinela: vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. E então disse o rei: este homem é de bem, e trarás boas novas. Gritou Ahimaás e disse ao rei: paz. Inclinou-se ao rei e com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei meu senhor. Então perguntou o rei: vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás: vi um grande alvoroço, quando Joabe mandou o teu servo ao rei, porém não sei o que era. Disse o rei: põe-te ao lado e espera aqui. Ele se pôs e esperou. Chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: seja como for, sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa do seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como o faz quando foge envergonhado da batalha.
Tendo o rei coberto o rosto, exclamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje envergonhastes a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e das tuas filhas, e a vida das tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora e sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que, se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal terá sido isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então o rei se levantou e se assentou à porta, e o fizeram saber a todo o povo, dizendo: eis que o rei está sentado à porta. Veio, pois, todo o povo apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, e em todas as tribos de Israel, andava altercando entre si, dizendo: o rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus, e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Senhor, a tua palavra foi lida, foi aberta, clamamos a ti, Senhor Deus, a tua orientação. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos falar hoje um pouco sobre o amor de pai. Todos ouvimos, e todos já devem ter ouvido falar alguma vez, quando todo mundo fala, Deus é pai. Isso é corrente em qualquer lugar. Ah, mas Deus é pai. E essa expressão é utilizada porque as pessoas têm que reconhecer e reconhecem que é um Deus que ama, que protege, que perdoa, que é confiável, que não abandona. Porém, esses que falam tudo isso não são filhos de Deus. Na verdade, eles não são filhos de Deus. Filhos de Deus, nós temos que entender que tem direito a usar esse termo, são aqueles que entendem que Deus é o nosso Criador, que nos amou de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que fosse sacrificado pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Esses que creem nisso e aceitam isso, são os de fato os filhos de Deus. Então Deus é Pai nesse sentido para nós. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus. Em Romanos 8, 14 e 15, assim: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos Abba, Pai. E esse termo Abba, Pai é só para os filhos adotivos de Deus. Amados, vamos fazer um pequeno exercício. Tentem, quando vocês falam o B é uma letra labial, certo? B. O V é lábio dental. Faça o exercício, vocês vão ver. Onde é que vai a língua de vocês? B e V. Tá certo? Então, a palavra pai é Av. Av. Esta é a palavra hebraica. Av, pai. Mas se você não tiver dente, você não consegue falar Av. Você vai falar Ab. Então, Abba, é a expressão que a criança, ainda que não tem dente, consegue falar para o pai. Então, Abba é a expressão da criança inocente quando fala pai. Abba, pai, Abba, paizinho, pai amoroso, pai, aquela expressão da criança. Então, por isso, nós como recém-nascidos, tá certo? Pelo Espírito Santo, nós podemos então dizer agora, Abba, Pai.
E isso é só para os nascidos de novo. A palavra de Deus, meus irmãos, quando se vai ver alguns termos, ela fica tão rica, não é? Que nos ensina tanto. Então, quando nós tratamos de pai, de paizinho, tá certo? Isso é para os nascidos de novo, os regenerados pelo Espírito. E de fato, Deus nos ama, mas Ele não nos abandona, Ele é fiel, mas o verdadeiro pai é aquele pai que corrige, que exorta e que mostra o caminho para o filho. Ele nos mostra como devemos andar e nos perdoa e nunca nos abandona, nunca nos abandona. Aqueles que o pai me dá, eu jamais lanço fora. A segurança que nós temos em ser filhos de Deus e co-irmãos em Cristo Jesus. Por isso nós temos, de fato, um verdadeiro pai. E este é o amor verdadeiro, o amor inexplicável que o pai de verdade tem para com os filhos. Aquele amor que não só ama, mas corrige junto. Porque eu posso amar um menino qualquer abandonado na rua, mas eu não vou corrigi-lo, não me compete a mim. Mas o meu filho será corrigido por mim, porque isso é minha competência. Aí, de fato, é o meu filho. Amor de pai é uma coisa inexplicável e muitas vezes incompreendido. É aquele amor que brota lá no peito, sabe? Quando você vê o filho pela primeira vez. É um sentimento que chega a doer no coração, quando você vê e recebe nos teus braços o filho pela primeira vez. Nós sabemos que muitos aqui nessa igreja, esse ano, foram muito abençoados aqui com filhos. E devem ter sentido essa mesma emoção. É aquele amor paternal, protetor, que nunca acaba. Esse é aquele amor que faz os pais atravessarem a madrugada, esperando o retorno do filho. É aquele amor que faz o pai se levantar de madrugada e buscar o filho onde ele estiver, para ver se ele está em segurança. É o amor inexplicável que faz o pai fica de joelhos dobrados, de madrugada dentro, orando pela segurança, pelo conforto, para que o filho dele chegue bem em casa. Aquele pai que anseia pelo sucesso, pela segurança. E o amor de pai independe da qualidade do filho. Filho é filho. E nesse texto bíblico que nós lemos, nós vamos ver uma história de uma família um tanto, se fosse hoje em dia, nós diríamos que ela seria um tanto disfuncional. Mas que na época ela tinha bastante normalidade. E nós vemos, a Bíblia nos conta que Absalão teve uma relação muito confusa com seu pai, o rei Davi. Porque dentro desses contexto histórico, depois que tiverem maior curiosidade, podem ler, ou já leram, ou já conhecem bem essa história, é bastante conhecido. Absalão vingou a sua irmã Tamar, tá certo? E acabou matando o seu meio-irmão Aminon. Ele foi um filho que tramou e conspirou contra o seu próprio pai, porque ele queria a posição de rei do pai. Ele difamava o rei, o seu pai, perante toda a nação. Diz a palavra que ele ficava na porta da entrada de Jerusalém, difamando o pai dele, permanentemente, para o público. Ele se autoproclamou rei, usurpando o lugar do seu pai. Ele preparou um exército para derrotar e matar o próprio pai. Os textos, muita gente interpreta esses textos, eu já vi falar, eu já vi sermão sobre isso, eu já vi ensinos, sempre achando e chamando o pai, o rei Davi, como se o rei Davi tivesse sido um pai omisso, um pai que falhou nessa questão da educação dos filhos.
e não resolveu bem essa questão familiar. Mas eu quero mostrar aqui uma outra faceta. Quero mostrar a faceta de um pai que amava profundamente o seu filho. Apesar de tudo isso, de todos esses erros de Absalão, dessa conduta de Absalão, Davi amava o seu filho. Vejo Davi como um homem que amava profundamente os seus filhos. Já tinha derramado seu coração profundamente por Aminon, quando ele soube da notícia dos outros filhos, também ele chorava, e agora ele chora por Absalão. Então, o primeiro ponto que eu quero mostrar é que Davi amou Absalão mais do que a própria vitória. Aqui nós vemos que Davi teve que fugir de Jerusalém, na história. Davi fugiu de Jerusalém por causa do seu filho Absalão, que usurpara o trono do pai e queria matar o próprio pai. E Davi então tinha se refugiado em uma outra cidade, e quando esses dois exércitos então, de Davi e de Absalão, se encontram, a recomendação primordial de Davi ao lançar o seu exército, vejam lá no capítulo 18 de 2 Samuel, verso 5, o que diz? Nas suas Bíblias: deu ordem o rei a Joabe era o comandante do exército, a Abissai e Itaí, dizendo: tratai com brandura o jovem Absalão por amor de mim. A preocupação de Davi ao lançar esse exército: vocês vão combater o exército lá, o exército de Absalão, mas por favor, cuidem do meu filho Absalão. Quero o inimigo dele, mas cuidem do meu filho Absalão. Mas acontece que Absalão acabou sendo morto nessa batalha. Ele acaba sendo morto no final lá. Diz a história que ele enroscou os cabelos lá e foi assassinado, na verdade. A batalha já tinha acabado, ele tenta fugir, fica com os cabelos presos nos galhos, fica pendurado, e eles vão lá e matam Absalão. Enfim, Davi, já idoso, não foi combater, ele ficou em casa, porque ele não tinha mais condições de batalha, e ficou aguardando então notícias do seu exército, não é? O resultado. E quando ele viu então o sentinela avisar que vinha um mensageiro, está vindo um mensageiro, ele ficou torcendo por quê? Por boas notícias, não é? Ele ficou esperançoso ao saber que quando veio o segundo mensageiro, que era Aimás, filho de Zadok, ele disse, o que ele diz então no texto: esse homem é de bem e trará boas novas. E o que nós vemos aqui é que Davi não estava interessado no resultado da batalha. Ele queria o quê? Notícias do filho Absalão. Notícias do filho Absalão. Veja bem que ele fala lá nos versos 26 e 27 e 18. Ele diz o quê? Viu a sentinela, então o rei disse, também traz boas novas. Está certo? Então perguntou ao rei, no versículo 29, vai bem o jovem Absalão? Ele queria saber do filho. Quando o etíope chegou, no versículo 32, o que ele diz? Então disse o rei etíope, vai bem o jovem Absalão? Ele não queria saber se a batalha foi ganha ou foi perdida, ele queria saber como é que estava o filho dele. Ele estava mais interessado na saúde do filho, no bem-estar do filho, do que na própria vitória do exército dele. E ao saber então que o filho tinha sido morto naquela batalha, o que ele faz? Chora amargamente, versículos 31 a 33. Então diz assim: então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia: meu filho Absalão, quem dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho. O que mostra? Mostra que apesar dessa vitória, ele garantindo o reino, apesar dessa vitória militar tão importante, que deveria ser um motivo de celebração, e é para isso que ele tinha entrado em guerra, para Davi foi um momento de derrota, foi um momento de luto, um momento de tristeza. O amor
de Davi e a preocupação pelo seu filho eram maiores do que o amor pelas vitórias. Amados, podem saber disso. O pai que ama o filho, segundo o pai que tem o coração de Deus, ama o filho mais do que suas vitórias pessoais. Ele abdica de vitórias pessoais pelo bem-estar do filho. Ele é mais altruísta do que se pensa. Assim como Davi, muitos pais preferem perder para que os filhos ganhem. Amor de pai verdadeiro é maior do que o amor por vitórias pessoais. Segundo ponto que esse texto nos mostra, do amor de Davi por Joabe, por Absalão, é que Davi amou Absalão mais do que o próprio reino. Mais do que a vitória, ele amou. Normalmente, o governante, ele sempre age de forma política, priorizando agradar o povo para garantir a sua posição, né? Davi aqui agiu de forma totalmente diferente. Davi não se importou com mais nada. Chorou e lamentava a morte do filho. E esse lamento chocou a nação e causou um mal-estar em todo o país, pois a nação se sentiu traída pelo rei, que não se importou com o sacrifício dos soldados nas batalhas, mas pensava apenas no filho. É que nós vemos lá no capítulo 19, versos 1 a 3, que diz assim: disseram a Joabe, eis que o rei anda chorando e lastima-se por Absalão. Então a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer, o rei está de luto por causa de seu filho. E naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas da cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. O povo não tinha ânimo nem de colaborar. Normalmente, quando o exército vinha com uma vitória, ele tinha uma grande celebração, entrava-se numa grande procissão, exaltando a vitória. O rei não participou, o rei estava chorando. Então o povo que teve que entrar meio escondido, quietinho, não é? Também triste. E o povo ficou, que barbaridade, o que o rei está fazendo? Nós sacrificamos, perdemos irmãos lá na batalha, e ele não celebra, só quer saber de chorar pelo filho. Então isso causou uma situação muito difícil na nação. Tanto que o general dele, Joabe, teve que falar com o rei. Foi lá e chamou a atenção de Davi, para que ele não perdesse o próprio reino, porque ali ele estava perdendo o reino. O povo tinha lutado por ele e agora o rei não reconhecia isso. Vejam lá no versos 5 e 6 do capítulo 19. Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse, hoje envergonhastes a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida e a vida dos teus filhos e de tuas filhas e a vida das tuas mulheres e de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo aos que te amam, porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse a todos nós, hoje fôssemos mortos, então estaria contente. Davi realmente, com esse gesto, estava demonstrando que ele amava muito mais o seu filho do que o seu povo, do que o seu reino. Ele amava mais o filho. Davi teria preferido perder tudo do que perder o filho. Apesar de amar o seu povo, de amar os seus heróis, de ter um apreço muito grande pela sua população, pelo seu reino, Davi trocaria tudo pela vida de Absalão. Em terceiro lugar que eu vejo aqui, é que Davi amou Absalão mais do que a própria vida.
Davi amava Absalão, mais do que a própria vida dele. Vejam lá, verso 18, 33. Capítulo 18, 33. Meu filho Absalão, quem me dera eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Davi trocaria sem dúvida de lugar com o filho se fosse possível. Este é o amor de pai verdadeiro. É o amor altruísta, é a alteridade de pai. É você se colocar no lugar do filho. Aquele pai que se coloca e muitas vezes é incompreendido. É incompreendido. Porque cada filho é diferente um do outro. Quem tem mais de um filho sabe disso. Cada um tem uma personalidade própria, cada um tem uma situação diferente. O amor é o mesmo, mas o tratamento é diferente. Você trata os desiguais de forma desigual. Você trata os desiguais de forma desigual. Mas o amor é o mesmo. Então, Davi amou Absalão, apesar de todos os erros de Absalão. Apesar da forma como Absalão era, mas Davi o amava assim mesmo. O amor de pai é assim, é aquele amor que mesmo o filho distante erra, se afasta, mas você continua amando. Então, pais, nunca, a palavra de Deus é muito sábia, nunca rompa o fio de prata que une seu filho, por mais tênue que seja, porque é por aquele fio de prata que você vai puxá-lo de novo, para junto de si. Esse é o amor de pai. Davi amou o filho mais do que vitórias, mais do que o próprio reino, mais do que a própria vida. Apesar dos desencontros, dessa situação familiar conflitiva, aqui é um exemplo claro de um amor de pai verdadeiro, de um pai segundo o coração de Deus. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Vemos a dor desse pai. E os pecados dos filhos são sempre uma dor para os pais cristãos. É trágico quando filhos rebeldes persistem em seus pecados até o fim e sem arrependimento. Davi foi tomado de dor, porque quando viu o fim trágico de Absalão, pois sabia que o seu filho tinha morrido sem esperança no mundo. Esse era um grande motivo da dor de Davi. Pai é assim, é um amor inatingível, ainda que muitas vezes ele não consiga demonstrar esse amor. Mas Jesus nos esclarece bem isso. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, ele lhe dará uma pedra? Ou se ele pedir um peixe, ele lhe dará uma cobra? Amados, se pais imperfeitos como nós somos, podemos ter esse amor pelos filhos. Agora, imaginem o amor do nosso Pai Celestial. Se esse exemplo de amor, como Davi mostra aqui, nós já sabemos disso. Imagine o amor do Pai Celestial. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Portanto, pais cristãos que estão aqui, pais cristãos amam os filhos incondicionalmente, independe do filho. É o teu filho. Mas acima do amor paternal, devemos amar muito mais o nosso Pai Celestial, que por amor de nós, sacrificou o próprio Filho para nos dar vida eterna.
Será que Deus não amava Cristo? Mas assim mesmo. Ele oferece o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser filhos por adoção. Então, nesse Dia dos Pais, meus amados, vamos olhar primeiro para o nosso Pai Celestial. Quanto Ele nos amou, quanto Ele nos ama, como Ele nos faz, como Ele nos ama, nos corrige, nos exorta, nos conduz, nos ensina, nos perdoa. Esse é o exemplo de Pai. Então, esse Pai que nos adota como filhos, herdeiros do seu reino, é o único que devemos, de fato, dar toda a honra, glória e louvor. Então, nesse Dia dos Pais, meus amados, nós devemos mostrar e honrar a memória dos nossos pais. Aqueles que já nos deixaram, e conviver alegre com os pais presentes, muito alegres. Mas, acima de tudo, honrar o nosso Pai Celestial, a quem esse sim nós podemos então dizer agora, Abba, Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus honre os nossos pais. Amém?